Olá, pessoal. Estamos às vésperas da abertura oficial da Copa do Mundo. E aqui em Itajaí, recentemente, o Clube Náutico Marcílio Dias sagrou-se campeão da Copa Santa Catarina. Então aproveitamos esses dois momentos para falarmos do negro no futebol brasileiro. E para isso temos como fonte principal, como bibliografia principal, o clássico livro de Mário Filho, aquele que deu o nome ao Maracanã. Na verdade, Maracanã chama Estádio Mário Filho, em homenagem a esse jornalista, escritor, comentarista. Ele escreveu em 1947 uma obra que eu considero clássico, O Negro no Futebol Brasileiro. Assim fica melhor, né? O negro no futebol brasileiro. Então eu farei aqui algumas leituras dessa obra, ou melhor, do prefácio dessa obra. Então, o prefácio da edição, da quarta edição de 2003. Esse prefácio foi feito pelo cientista político Luiz Fernandes. Depois farei também uma leitura de alguns trechos do prefácio da segunda edição, prefácio do próprio Mário Filho, que foi feita em 1964. Então, o, o cientista político Luiz Fernandes trouxe como título, no seu prefácio da quarta edição, Futebol, Racismo e Identidade Nacional. É um título bastante instigante, sobretudo num país que até pouco tempo, né, dizia-se que não havia racismo, que não havia preconceito, que vivíamos numa democracia racial. E hoje, mais do que nunca, nós estamos, infelizmente, assistindo que o esporte, o futebol, não é como pensávamos o congressamento dos povos. Temos vistos cotidianamente denúncias de racismo, de preconceito, de xenofobia em relação aos atletas não brancos, seja na Europa, seja no Brasil, seja nas Américas. Infelizmente, o racismo se manifesta no nosso cotidiano, malgrado a existência no Brasil de leis incriminando o racismo. Então vamos lá. A obra clássica O Negro no Futebol Brasileiro, publicado originalmente em 1947, trata-se, sem dúvida, do principal livro de referência sobre a gênese e a formação do futebol de massa no Brasil. O rigor investigativo, a erudição e a riqueza de informações que marcam a pesquisa do cronista sobre o período formativo do futebol situam a sua obra no âmbito da historiografia e sociologia, no mesmo plano dos grandes textos interpretativos da formação brasileira. Então, o cientista político aqui, né,
Luiz Fernandes está dizendo que estudar a história do negro no futebol brasileiro é uma forma de interpretar o Brasil, a maneira de Faoro, de Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros que buscaram interpretar o Brasil. Continua ele. Mário Filho, cujo nome merecidamente crismou o monumental estádio construído no bairro do Maracanã, Rio de Janeiro, para a Copa do Mundo de 1950, traça um interessantíssimo painel do desenvolvimento do futebol brasileiro nas primeiras décadas do século XX, enfocando principalmente a sua prática e organização no Distrito Federal de então, mas abarcando igualmente a sua evolução em outras regiões do país, como São Paulo e Bahia. Para tal, o autor empreendeu ampla pesquisa em jornais de época e documentos oficiais de associações desportivas. Sua principal fonte, no entanto, foram as centenas de entrevistas realizadas com os principais atores diretamente envolvidos na prática e consolidação do novo esporte, jogadores, dirigentes, associados e torcedores. Esta opção metodológica situa o negro no futebol brasileiro como uma obra precursora, recurso sistemático à história oral, como fonte da história escrita, prática que só veria se disseminar mais amplamente nas ciências sociais brasileiras décadas depois. Então veja que o prefaciador da obra, da quarta edição, está falando dos recursos e das fontes utilizadas pelo Mário Filho, destacando aqui as entrevistas, as fontes orais, que, diga-se de passagem, eu gosto muito de trabalhar nessa perspectiva, sobretudo com as populações que não tiveram, muitas vezes, acesso à escolaridade. Continuando, no prefácio. Da precaução dos organizadores dos primeiros campeonatos de futebol em não marcar jogos nos dias das regatas de remo para não ficarem sem público, da rápida expansão do gosto pela assistência do futebol, fazendo que como que fossem os organizadores das regatas de remo os que passassem a ter que remarcar suas disputas para não coincidir com os jogos do recém-chegado esporte bretão. Então, o que se está dizendo aqui? Que, a princípio, antes do futebol chegar no Brasil, o principal esporte era a regata, os clubes de regatas, o remo. Então, num primeiro momento, né, os organizadores do futebol evitavam marcar jogos de futebol no mesmo horário das regatas. Inclusive aqui em Itajaí, os principais clubes, os primeiros clubes eram também clubes de regatas. Clube Náutico Marcílio Dias, depois Clube Náutico Almirante Barroso e Clube Náutico Cruz e Souza. Nós falaremos deles também, né, nas próximas postagens acerca do negro e o futebol. Então, Mário Filho, nessa obra, ele narra o racismo existente no futebol brasileiro, no passado e no presente. Só para lembrar aqui, olha, vocês sabem que o apelido da torcida do Curitiba é Coxa Branca. Por que Coxa Branca? Porque nos primeiros anos eram proibidos
de entrar, de participar no time do Curitiba, atletas negros. A torcida do Fluminense é apelidada de torcida pó de arroz. Por quê? Porque os atletas negros, para entrar no clube, tinham que se maquiar, embranquecer, passando pó de arroz. Em Porto Alegre, nós sabemos também que o Grêmio foi um dos times que barrou a entrada de jogadores negros. No Recife, o Náutico, clube de elite, ficou apelidado como o time da Barbie, né? O time dos brancos, também pelo mesmo fator. E por esse Brasil afora. Aqui em Itajaí, o Clube Náutico Marcílio Dias e o Clube Náutico Almirante Barroso também não aceitavam atletas negros. Por isso que em 1919, no mesmo ano em que foi fundado o Marcílio Dias e o Almirante Barroso, foi fundado o Clube Náutico Cruz e Souza, que era um clube náutico de atletas negros, porque eles eram proibidos de participar tanto do Marcílio quanto do Barroso. Então, continuemos no prefácio da 4ª edição do livro O Negro no Futebol Brasileiro. Esse prefácio, como eu já disse anteriormente, foi feito pelo cientista político Luiz Fernandes. E essa edição é de 2003. Abre aspas. A narrativa de Mário Filho conta igualmente como essa estrutura elitista que dominou o futebol brasileiro nos seus primórdios veio a ser quebrada. Na capital federal, que era o Rio de Janeiro, os marcos dessa ruptura foram os triunfos do Vasco da Gama, que no campeonato de 1923, do São Cristóvão no ano de 1926 e do Bangu no ano de 1933. Então, esses foram os primeiros times cariocas a aceitarem jogadores negros nas suas equipes. Vasco, São Cristóvão e Bangu. Todos esses eram clubes de origem popular, com sedes no que então se considerava bairros periféricos da cidade, e contavam com numerosos jogadores negros, mulatos, de origem humilde. Desses clubes, como é sabido, apenas o Vasco conseguiu se consolidar na elite do futebol brasileiro. A propósito do conceito de elite, passando a ser referido não mais como a condição social dos atletas ou associados do clube, mas como com seu desempenho esportivo em seguidas competições. Mas o destaque dado à Associação do Vasco em 1923, na narrativa de Mário Filho, deve-se ao fato de esta ter operado uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. A aguda sensibilidade social do cronista, reforçada pelos depoimentos colhidos nas entrevistas, captou o significado mais profundo e duradouro desta revolução. Os clubes finos de sociedade, como se diziam, estavam diante de um fato consumado. Não se ganhava campeonato só com time de brancos. Um time de brancos, mulatos e pretos, era campeão da cidade. Contra esse time, os times de brancos não tinham podido fazer nada. Desaparecera a vantagem de ser de boa família e de ser estudante e de ser branco. O rapaz de boa família
o estudante branco tinha de competir em igualdade de condições com o pé rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor. Fecha aspas. Então aqui o prefaciador está mostrando como é que Mário Filho, na sua pesquisa, apontou uma revolução no futebol brasileiro com a entrada de jogadores vindo da periferia, de jogadores mulatos, negros e pobres. Até porque, até o momento, o futebol vindo da Inglaterra era um futebol elitizado, das denominadas famílias de bem. Ora, essas famílias de bem eram as famílias de bens. Então vejam que no Brasil o esporte mais popular nos seus primeiros anos também teve o componente discriminativo ou discriminatório de classe e, sobretudo, de raça. Só para se ter uma ideia, há um tempo atrás, quando eu estava assistindo um jogo de futebol do Marcílio Dias, eu observei o seguinte: quando um jogador negro errava ou não correspondia ao esperado, um torcedor branco ao meu lado, entusiasmado até demais, xingava o determinado jogador: preto burro, preto safado, não sabe jogar bola. Isso mais de uma vez. Por sua vez, quando um jogador branco do mesmo Marcílio Dias, né, errava, ele também xingava, mas não denominava a cor. Seu burro, seu safado, seu perna de pau e outros, entre aspas, elogios. Eu fiquei me perguntando, quando o jogador negro erra, no xingamento está imbuído a sua cor, a sua origem étnica. Quando o jogador branco errava, ele também era insultado, mas sem a menção da sua cor. Em determinado momento, eu resolvi entrar no jogo. Quando o jogador branco errou numa jogada, eu gritei: seu branco perna de pau, seu branco ruim, seu branco safado. Imediatamente, aquele torcedor do meu lado olhou para mim e disse: ô meu irmão, estás achando que eu sou racista? Eu apenas dei um sorriso e ele, desconcertado, depois de uns 10 minutos, buscou outro local para torcer para o mesmo Marcílio Dias. Eu espero que esse exemplo possa nos elucidar uma das muitas maneiras do racismo e do preconceito no nosso cotidiano. O que estava torcendo do meu lado se sentiu ofendido quando eu me dirigi ao jogador branco, que errou tanto quanto o negro, chamando-o de branco safado, de branco perna de pau. Pela primeira vez eu fiz isso. E já estava ouvindo isso muitas vezes e as pessoas achavam normal. Ninguém censurou,
o torcedor que lançava esses insultos, esses xingamentos ao jogador negro. Quando eu usei do mesmo recurso, dos mesmos argumentos, houve um constrangimento não só do torcedor, mas dos que estavam ao meu lado também. Eu senti os olhares censuradores. Dois pesos e duas medidas. Mas eu agi assim como uma forma de educar para as relações étnicos raciais. Equidades, inclusive nos xingamentos. Continuaremos com essa temática sobre o negro no futebol brasileiro, inclusive falando um pouco da nossa experiência nos estádios de futebol. Continue conosco.